Amém? Você está em casa? Vamos continuar orando? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, o qual o Senhor confiou a nós. Nós entendemos, Pai, que o Senhor tem uma vontade soberana, mesmo que algumas estão debaixo da sua vontade permissiva, mas nós queremos estar na soberana, Pai, aonde o Senhor preparou para nós e aonde é o melhor lugar para estar, no centro da sua vontade, como já foi falado aqui, onde todas as coisas acontecem. Coloco a minha casa diante do Senhor, a vida dos meus filhos, da minha esposa, que o Senhor possa estar ali interagindo juntamente com eles, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Assim eu sei que você está aqui acompanhando, senão a gente desliga e a gente vai mais cedo embora, né? Preciso de vocês, da ajuda de vocês, da oração, dos intercessores. Amém? O louvor, obrigado. O louvor foi uma parte do culto. As ofertas é uma parte do culto. O culto é um todo. Amém? O culto, ele não é exclusivo. O culto, ele é inclusivo. Você está incluída no corpo. Você está incluído no corpo de Cristo, qual o Senhor é o cabeça. Senão não nos resta mais nada estar aqui. Amém? Eu conversei um pouco a semana passada, no momento dos dízimos, das ofertas, no livro de Atos. E o pastor, ele colocou um desafio nos grupos, né? Aqui da igreja, da liderança, para nós lermos o livro de Atos. Leia o livro de Atos. Diz os eruditos que é o livro mais antigo da Sagrada Escritura. E nele você vai conhecer quem foi Saulo, né? Que para nós, como o Paulo, ele perseguia os cristãos, ele afrontava, ele queimava, ele matava ao fio da espada os cristãos. E de perseguidor ele passou a ser perseguido por causa da cruz de Cristo. E eu quero aproveitar o ensejo e ler com vocês Atos, o capítulo 2 e o verso 16. Conforme você for achando, você diz amém, graças a Deus, glória a Deus, amém, para nós estarmos juntos aí. Quem está na intercessão? Pastora, profeta Marinês? Amém? Amém. Deixa eu falar algo para você que é intercessor e para você que não aparece na filmagem, não aparece aqui na plataforma, não aparece num ofício ou não aparece num chamamento pessoal de liderança. Eu quero que você grave isso, se depois você quiser assistir novamente, escrever na Bíblia, na tábua do seu coração aí, escute isso. Muito dos que aparecem são sustentados pela intercessão de homens e mulheres que jamais serão percebidos entre o povo. Vou ler mais uma vez. Muitos dos que aparecem, no caso eu, pastor Alexandre, pastora, aqueles que cantam aqui em cima, uns adoram, mas tem uns que cantam. Olha aqui, muitos dos que aparecem são sustentados pela intercessão de homens e mulheres que jamais serão percebidos entre o povo. Leila, a profeta Marinês, profeta Neia, aqueles que ficam na retaguarda ou nos dão cobertura ali, quando nós estamos ministrando aqui, alguns de vocês nunca serão percebidos, nunca aparecerão no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, ou numa gravação, numa convenção, numa ativação profética, mas os cultos,
a minha vida aqui, a minha casa, as convenções proféticas, os apóstolos, as viagens apostólicas, as viagens missionárias, elas só acontecem porque vocês estão aí orando, intercedendo por nós. O menor aqui, a mesa hoje, sou eu que estou servindo vocês. O maior não é aquele que é servido, e o menor é aquele que serve. A Aline, na ministração aqui domingo, na adoração, ela citou o Evangelho de João, que foi escrito à igreja, ou os remanescentes. E ela citou uma passagem que fala que o Senhor não nos chama mais de servo. Na filiação com o Pai, mas nos ofícios nós servimos uns aos outros. Agora, na comunhão dos santos, nós somos amigos. E o Pai diz assim, Jesus diz assim: eu não vos chamarei mais servos, porque os servos não sabem o que o Senhor tem, mas os chamareis amigos. O amigo, ele compartilha, o amigo imparte aquilo que ele tem uns com os outros. E hoje eu recebi um WhatsApp, eu acho que foi o Geraldo, pastor, que perguntou o tema. Foi você, foi o Geraldo? Para fazer, né, o bannerzinho da preleção. E eu falei para ele: coloca aí tudo em comum. Acho que tudo em comum, tendo tudo em comum. Por quê? Porque eu quero continuar aqui conversando um pouco essa noite no livro de Atos, chamado dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Nós nos preocupamos muito, pastora Marinês, em fazer o que Jesus fez. Cremos na encarnação dele através de Maria, o propósito do Pai gerado através de Maria, que foi de fazer do Senhor Jesus Cristo o centro de todas as coisas. Pastora Márcia aqui declarou aqui um testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você tem uma promoção na empresa, se você vai casar, se você comprou um carro melhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado na terra através das nossas vidas. Por isso que a vontade soberana, não a permissiva, a soberana de Deus, é fazer do Cristo, não de Jesus, do Cristo, o ungido de Deus, o centro de todas as coisas. Se você está aqui essa noite, é para que o nome do Senhor seja glorificado através de você, que Ele cresça através dos nossos atos. Então não se preocupe se você não é percebido diante dos homens, não aparece num flash, não aparece, porque a sua oração tem me sustentado. A sua oração é dos motivos a qual eu estou aqui nessa noite, com esse microfone na mão. Poderia ser você, mas o Senhor tem um chamamento para cada um no seu individual. Se todos fossem braços, o que seria da mão? Se todos fossem os pés, o que seria dos olhos? Então entenda, no reino de Deus não existe o maior ou menor. Quem está aqui em cima é igualzinho a você que está sentado aí. Igualzinho, perante Deus, ok? Os homens diferem, mas perante Deus, somos todos irmãos em Cristo. E o pai e a mãe não têm filhos prediletos, porque são todos filhos. Estamos todos inseridos em uma mesma família. Pois bem, Atos, o capítulo 2, assim, trazendo a memória aqui para mim conseguir chegar no final aqui, do que o Senhor tem me instruído. Nós nos preocupamos muito fazer o que Jesus fazia, sim ou não? Faz sentido para você? Isso não está errado. Mas a promessa diz que
Ele derramaria da sua unção ou do seu Espírito. Joel fala sobre isso, sobre toda a carne. Lembra disso? Vai para Atos, lê Atos que você vai lembrar disso. E quando o Senhor ele foi assunto aos céus, ele falou para os discípulos: eu não vos deixarei o quê? Órfãos, mas eu enviarei o quê? O Paráclito, aquele que está sempre ao lado, numa figura de linguagem, é claro, porque ele habita em nós. O Espírito Santo da promessa, ele fala: se eu não for, não tem como o Espírito Santo ser derramado sobre vós. E a promessa foi que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre toda a carne, não sobre o pastor Daniel, não sobre o ministério de louvor, mas sobre toda a carne. Entendendo que Jesus cumpriu o propósito terreno, só que após isso, o Espírito Santo cumpre o papel também sobre as nossas vidas. A história não parou em Jesus. Muito bonito, Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, só que a história não acaba aí, a história começa aí. Porque Ele foi, mas enviou o Espírito Santo, e Ele habita em nós hoje na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo intercede por nós. Quando estamos fracos, depressivos, Ele entra numa ativação espiritual com o Pai, e Ele intercede por nós. Ele escuta, Ele perscruta o nosso coração, Ele fala, Ele pensa, e Ele habita em nós, conforme diz as Escrituras. Mas a igreja, ela entrou num automático que ela se esqueceu disso. Estou falando da coinonia, estou falando da igreja. Olha o que diz aqui o versículo 16 do capítulo 2 de Atos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que? 2 pontos aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Lembra que Paulo vai falar à igreja, não me lembro qual a igreja que foi, que ele fala que nós temos que provar os Espíritos, para ver se é de Deus. Deus fala que Ele derramou do Espírito dEle sobre toda a carne. E os vossos filhos, preste bem atenção, os vossos filhos e as vossas filhas o quê? Qual o verbo aqui que está sendo usado aqui por Lucas? Profetizarão. Não é profetizaram, não é profetizaram aqui, profetizarão. Tem um acentinho aí em cima. Não é com M que termina o verbo, é com ão. Então é o que? É um futuro presente. Mas o problema é que nós nos esquecemos dessa palavra. Nós nos esquecemos que não acaba em nós. Não acaba e não começou em nós, começou nele. Nós somos apenas um veículo da sua glória. Olha que forte. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Pode colocar um pouquinho de grave para mim só, Gilson, por gentileza? Se nós olharmos para o mapa da igreja de 20 anos para cá, nós conjugamos este verbo com M no final. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizaram, pastora Marinês.
Não profetizam mais, Walter? Não tem mais vontade, não tem mais ímpeto de profetizar a palavra do Senhor. O que será que mudou? Porque o Espírito que foi derramado é o mesmo, ele não vai mudar. A palavra diz que não tem sombra de variação em Deus. E nós temos vivido, Néia, esses últimos dias, os vossos jovens, acompanha comigo aí, terão o quê? E os vossos velhos? Com A e O, não é com M. Olha para os nossos velhos. Olha para os nossos jovens. Olha para os nossos filhos. Olha para a nossa igreja. Hoje o meu filho, ele me chamou, pastora Marinês, para montar um quebra-cabeça. E eu sou um cara que eu não tenho muita paciência. 100 peças só, Karen. A Camila falou, amor, monta porque eu vou comprar um de 1000 para montar. E nós começamos a montar ali um quebra-cabeça ali de dinossauro que ele gosta. E as peças não encaixavam. Aí já começava um negócio dentro de mim, um vucu-vucu aqui. Eu já queria desistir, já queria jogar o negócio no lixo. E ele também não sai muito disso, Walter, porque ele saiu de mim, né? Então ele é meio coisado também. E o Senhor me falou assim, ó, você tem que ter paciência, cara. Você tem que ter paciência, porque é algo tão simples. E eu fui, Senhor, então tá bom. Aí fui montando. Aí fiz um café, pastor, tomei o café. E voltei a montar o quebra-cabeça. Eu acho que 1h30 nós montamos, amados. 100 peças só. E o Espírito Santo, ele estava conversando comigo ali na cadeira. E ele falou que a vontade soberana dele é como esse quebra-cabeça. Não pode faltar a peça. E tem que ser peça por peça. E ele falou que cada peça no corpo tem a sua função. E eu comecei pelas beiradas embaixo, não dava certo. Eu comecei a montar do lado direito, o rabo do dinossauro, também não dava. Aí ele vinha, pai, é essa aqui. Ele encaixou umas peças certinho também. E nós conseguimos chegar no final daquela história, pastora Márcia. Venci, amados. Ontem a Camila, acho que era umas 10h30, ela falou, amor, tem uma série nova naquele negócio Flix lá. E eu falei, Senhor, está amarrado isso aí. Porque eu não tenho paciência de sentar e ficar em frente à televisão, amados. Não tenho. E eu falei, Senhor, me dá graça. Ele falou, nossa, amor, você nunca assistiu nada inteiro comigo. Aí eu falei, quanto tempo que é essa série? Aí, meia hora. Eu falei, vou fazer um esforço. Fui lá, tomei um banho, falei umas línguas estranhas lá. Voltei e sentei do lado dela, Marinês. Do lado dela, eu aqui, ela aqui e o índiozinho do outro lado ali. E fiquei lá meia hora. Só que é o primeiro capítulo. Não vou assistir tudo, é claro. Mas assisti um capítulo inteiro com ela, amados. Ela falou, nossa, amor, você... Ela comemorou, amados. Você conseguiu assistir um negócio inteiro comigo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu me conheço assim como você se conhece, amados. E é uma coisa tão simples, mas não para mim. E eu venci, cara. Cortei a cabeça daquele gigante ontem e hoje também. Estou com 2 pontos nos céus. Meu nome está sendo reconhecido nos céus. Aí você pode falar, nossa pastor, que bobeira. Pois é, para você. Para mim eu tive que morrer, mas para assistir aquele negócio ontem. E eu acho que ela está assistindo, amor. Daqui a pouco eu chego para comer aquele peixe lá. Peixe com creme branco que você está fazendo aí, né? Deus te abençoe.
Aí a gente olha para os nossos filhos, eles não estão profetizando. A gente olha para os nossos jovens, está pior ainda. A gente olha para os nossos velhos, está velho mesmo. Cai no pedaço, amados. E a gente para, e a gente pensa, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o culto é profético. E sabe o que é ser profético? Viver a palavra de Deus como ela é. Bandeira, dança, isso é outra coisa, mas também faz parte. Mas ser profético é manifestar o Cristo como Ele é, não como eu quero que Ele seja. E não é fácil, amados, porque os dias são maus. O Senhor nunca enganou. Ele falou, nesse mundo vocês terão aflições. E Ele falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você também vai vencer. O verso 18, acompanha comigo aí. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Sabe que dias são esses, amados? São os nossos dias. A promessa, ela é para os nossos dias. Muitas pessoas, não tirando o valor disso, mas é a minha prédica aqui, é a palavra que eu estou tendo aqui. Muitas pessoas querem cantar aqui, Aline, só que não querem cantar lá. Muitas pessoas, Bruninho, querem tocar aqui, só que não querem tocar lá. Aqui é uma extensão do que você é lá fora. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. E nós temos que profetizar. Marcos, com o microfone na mão ou sem ele, nós temos que profetizar. Nós temos que buscar o Senhor enquanto há esperança. Eu fui visitar um casal essa semana, eu acho que eles estão assistindo, eles vão se conectar. E nós conversando ali, a pessoa citou que, ai pastor, mas eu estou obrigado. Eu estou um pouco frio, pastor. E eu falei assim a essa pessoa: você está frio porque você é uma coisa lá e uma coisa aqui. Então, e nós não podemos cochear em dois pensamentos. A glória do Senhor, ela não está em lugares. A glória do Senhor está em pessoas. Entenda algo, para você que está na sua casa: a glória do Senhor não está aqui, a glória do Senhor está aí. Não tirando o velho passado, mas eu cantava um louvor assim, quem tem mais de 30 vai se identificar. Nessa noite feliz, dá um ré para trás para mim aí, Bruno. Nessa noite feliz, baixo de dó, feliz, neste sol menor do lugar, eu marquei um si menor, outro com Deus mi maior, e vai para lá, isso aí. Se eu marquei um encontro com Deus, eu estava com quem? Vai para lá, Brunão, lá.
Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Você lembra, Aline? Seu amor é real, sol, tua paz menor gozarei, ré. Eu marquei, lazão, um encontro com Deus. Não é gostoso, amados, isso? Não é gostoso? Só que se eu marquei um encontro com Deus, eu estava com quem antes? É o delay. Este santo lugar, amados, o louvor é muito bom, eu gosto, amados, disso. Minha raiz é batista. Este santo lugar de oração não é aqui, é aqui. Eu preciso estar quente em casa para ferver aqui. E tem outra assim, Bruno, ré, vamos ver esse ré para trás da. Eu vim buscar lá minha libertação, ré. Somente Deus tem poder para dar, sol, só Jesus lá me satisfaz. A tua graça lá Ele vai me dar. Só que essa libertação não está aqui. Essa libertação está aqui. Ok, o louvor foi muito gostoso. Eu fazia a campanha dos empresários lá do outro lado, lá em São Paulo. E eles cantavam isso, amados. Um coro muito bonito, 1000 pessoas cantando, 1000 empresários cantando. Só que não mudava a vida e o caráter de ninguém. Essa libertação, ela está comigo aonde eu for. Essa libertação habita em mim. A palavra diz que Ele nos transportou do império das trevas, nos colocou no lugar de luz. Nós precisamos profetizar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos voltar a crer na pessoa do Espírito Santo de Deus. Senão você vai esperar domingo aqui uma outra palavra, esperar o professor Alexandre trazer uma outra palavra, e você vai viver de palavra em palavra. Não, você precisa ser a palavra. Você precisa chegar em mim, no pastor Alexandre, pastor Marinês, falar: pastora, deixa eu ministrar, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. Se não formos fiéis, amados, nas riquezas injustas ou terrenas, como Deus nos confiará as verdadeiras ou as eternas? Será que o Senhor pode confiar em você? Você que está em casa? Se o Senhor chamar a sua senha hoje, o que você vai deixar como legado? Será que você marcou as pessoas? Ou será que você marcou as pessoas igual gado? Essa é minha, essa não é minha, essa vai para lá. Ou será que eu trato as pessoas como gado? Se me der leite, ok, se não me der, eu descarto. O reino, ele é inclusivo, não exclusivo, é inclusivo. A prostituta tem que entrar por aquela porta, nós temos que incluí-la no reino. O drogado tem que entrar pelaquela porta, e ele tem que estar aqui em cima com o Bruninho, louvando ao Senhor. Glória a Deus, pastora Márcia, pelo seu testemunho, porque o Senhor realiza sonhos, diz aqui que os velhos sonharão. Hoje você senta com um jovem, e ele não tem perspectiva de vida, Aline. Ele não sabe o que ele quer da vida. Ele não sabe se ele quer casar. Ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher. E a gente passa de largo.
Paulo fala que as mais experientes, não mais velhas, ok? As mais experientes ensinem as mais novas no Senhor, no trato, no pudor, no se vestir. As mais velhas parecendo a Xuxa hoje. No meu tempo, referência de mulher era Xuxa, lembra disso? Não da minha casa, mas graças a Deus meu pai sempre me deu referência bíblica. 5, 6 anos, 8 anos, já fazia xixi no colchão, no cantinho da igreja assim, ó. Porque eu vinha, minha mãe vinha, trazia mamá, trazia bolacha, trazia o gato, o cachorro, trazia o colchão, o travesseiro, a gente ficava ali, ó. O fogo caindo, Marinês, a gente ali, ó. Hoje os filhos falam, eu não vou hoje, eu não quero ir hoje. E desde quando você tem que querer? Depois dos 18 anos, você arruma um serviço, aluga uma casa, come a sua comida, você faz o que você quiser da sua vida. Mas quando estiver na minha mesa, você vai andar conforme as regras de casa. Hoje os filhos mandam no pai. Diz que os nossos filhos, as nossas filhas, você que está em casa, profetizarão. Lembra do jovem Samuel? Os nossos filhos, pastor Alexandre, as ovelhas do rebanho do Senhor, precisam voltar a ouvir a voz do Pai. Chegar aqui no culto e falar, pastor, eu tenho um testemunho. Pastor, deixa eu cantar uma canção. Não tem problema se a pessoa abrir a harpa, não. Bruninho vai ali, vai se esforça e vai atrás, né? Ré para trás, dó com sexta, e vai atrás. Cantor cristão, não tem problema se cantar também, mas é tudo adoração, é tudo de Deus. Pastor, eu tive um sonho hoje, pastor, com a igreja. Pastor, Deus me deu essa palavra, pastor. Pastora, deixa eu fazer parte aqui, ó, que o Senhor está queimando aqui dentro, deixa eu ajudar em alguma coisa aí, pastor. Profetizarão, terão sonhos, terão visões. Há quanto tempo o irmão que está do seu lado, ou seu patrão, ou seu amigo, seu vizinho, não chama você de louco? Há quanto tempo? Deve ter crente nesse condomínio aqui, porque é Cassiano o dia todo. Já começa a acontecer, debaixo dessa glória pode contemplar, aleluia, dali, não é isso? Mas não tem mais isso, amados. Você não sabe se a pessoa é crente, se ele é do mundo, você não sabe. Você não sabe qual é o pai dela, porque você não vê identidade nenhuma nela. 500 graus de quando fuga e poder, não é isso? Eu era criticado, já vem aí o profeta do Apocalipse aí. Porque só queimava, né? Só queria queimar. Chamava a gente de Jaspion. A gente saía plantando bananeira lá, de onde eu vim lá, os doidos chegaram aí. Eu e outro pastorzinho escurinho lá. A profeta Marinês chegou e falou, pastor Daniel, você está meio coisado aí, você está meio frio aí, meu. Cadê aquele profetão que você era? Eu falei, pois é, ele tem que ressurgir aqui de novo, né, pastor? Ei, as pessoas precisam voltar a ver em você o fogo queimar, o pavio que fumega. Pode estar pouquinho, mas não pode apagar, meus irmãos, porque se apagar o bicho pega. E quando você estiver meio coisado, você tem que chegar e falar, ô pastor, ô Joãozinho, ô Mariazinha, está acabando na minha cabeça aqui, porque os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão visões, os nossos velhos sonharão. Ou trocadilho que você pode fazer aí. Quanto tempo você não dobra o joelho lá no seu quarto? Ai não, mas isso é costume, amados. Eu quero voltar a ter esse costume. Ai pastor, você não ora? Eu oro, mas todo dia eu oro para comer, eu oro para dormir, tomando banho eu dou glória, eu falo em língua tomando banho, o Senhor fala comigo no banheiro, no carro, aqui. Costume de todo dia, amados, como diz o ditado, todo santo dia.
chegar na minha casinha, antes de dormir, dobrar o joelho, amados, e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Pela água que a gente tomou, pelo pão que a gente comeu, pelo carro que semana passada, 15 dias, furou o pneu de novo, e eu tive que trocar o macaquinho. Vou te falar, o macaco do meu carro, eu vou jogar no lixo, porque eu vou te falar, viu? Dá glória, amados. Deus não rejeita a oração, não é o rezão, né? Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Então louve, amados. Está chorando, louve. Não sei o que, louve também. Porque o nosso louvor, ele enche o céu, amados. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está coisado, louve. Tudo louve, amado. Tudo é motivo de louvar. Porque o nosso louvor invade o céu, amados. E quando você louva, sabe o que acontece? Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Olha o anjo aí, ó. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, meu Deus! E o fogo vai pegando, igreja. Pega um pouquinho aqui, a Neia dá uns pulos lá, a Marinês dá uns belos e ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oh, Jesus amado! Permita, Senhor, entrar nessa atmosfera novamente, da onde nós saímos, nós que saímos. Estou frio, morre, então, se está frio, morre. Volta a aquecer o coração aí. Não deixa apagar o pavio que fumega, amados. Sabe o que é fumegar? Saindo fumacinha já, quase apagando, mas não deixa apagar. Ah, meu Deus, se apagar isso aí o bicho pega. Amados, o que não nos matou, seguramente nos deixou mais forte. Só você sabe o que você passou para estar aqui hoje, amados. Só você sabe o que você vai enfrentar amanhã. Você mata o gigante, aparece um urso. Você mata o urso, aparece o leão. Parece depois uns abestalhados aí para encher também na sua cabeça, uns crentes demoniados aí. E a gente vai passando, dando glória, amados. Dando glória, glorificando o Senhor. Sendo sincero um com os outros. Falando para o esposo ou para a esposa: amor, ora por mim, não estou legal hoje. E vice-versa, amor, esposo, ora por mim aqui, lê um pouco, porque eu estou coisado, minha cabeça está coisada aqui. Pois bem, vamos aí no verso 38 do capítulo 2, vai rapidinho comigo aí. Aleluias. Deixa eu falar para você, meus irmãos e minhas irmãs. Você precisa entender os processos de Deus, sabe por quê? Porque Deus não vai quebrar os processos. Deus não vai quebrar os processos. Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus contínuo, Deus é um Deus santo, justo. Leia comigo o verso 38, vamos rapidinho aí. Olha o Pedrão aí, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Aqui é o selo da promessa. Outro dia a gente conversa um pouco sobre isso. Nós fomos eleitos, mas nós também fomos selados. O que é um selo? O selo se coloca onde? Numa carta que alguém redigiu
para alguém e selou. Esse selo é o penhor de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos selou. E recebereis o dom do Espírito Santo, verso 39. Por quê? A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ah, Deus me chamou, Deus me elegeu, Deus me selou, ok, mas Deus tem mais para chamar. Deus não é exclusivo, Deus é inclusivo. Ele inclui pessoas, Ele chama, Ele inclui, Ele capacita, Ele sela. O verso 40: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, Pedro falando aqui, dizendo, eu estou aqui no verso 40, salvai-vos desta geração perversa. Dia 15, quinta-feira, 10 para as 9, Atos 2 e verso 40. Quem tem que se esforçar para guardar, para salutar ou deixar saudável a salvação não é Deus, é você. Pedro falando, exortando aqui, como? Guardando-nos desta geração perversa. Amados, você precisa voltar a profetizar, a orar, a se consagrar, a santificar, a comungar, porque vai vir chumbo grosso aqui, amado, daqui para frente. Virando esse ano aqui, se prepare para a chibata vir no lombo, amados, porque o troço vai apertar. Pedro lhe fala aqui, ó, guardai-vos desta geração. E que geração, amados, perversa, onde o errado é certo, onde ninguém mais quer ouvir o pai, a mãe, o mais velho, ninguém mais quer carregar a carga um dos outros, ninguém mais quer impartir. Estamos nesta geração, e os nossos filhos estão indo para esta geração e para pior. Porque antigamente, quando o pai falava e a gente não fazia, o que acontecia? O pau comia. Minha mãe falava de manhã e me dava uma surra de manhã e falava, quando seu pai chegar, ele vai conversar com você de novo. Eu falei, ixi, vou apanhar de novo. Na igreja, quando eu arrazoava na igreja, pastor, eu arrazoava na igreja. Uma vez nós quebramos quase 500 blocos do vizinho, lá na igreja batista. Eu, meu irmão e mais uns 2 endemoniados lá. Porque assim a gente tocava, pastor, ia para fora, ficar lá batendo papo e tormentar os outros vizinhos. Eu tinha uns 13 anos, quebramos quase 500 blocos. Meu pai quase quebrou a minha perna na cintada, mas ele falou, em casa nós vamos conversar. Eu falei, ih, moiô. Falei pro meu irmão, ih, Davi, já era, mano. Amado, chegava em casa, podia ser a hora que fosse. A hora que fosse. Porque acabava o culto, Aline, a gente ia para casa do pastor tomar café. E comer o que tinha lá, Marinês. Precisa voltar a fazer isso. Voltar aqui. E ficava lá até 2, 3 e meia da manhã, né? E fazia café, depois fazia de novo e fazia de novo. Mas podia ser a hora que fosse. Chegava em casa e falava, vamos conversar. E ó, não morri, não fiquei torto, não matei meu pai, não entrei em depressão, muito pelo contrário. Se ele não tivesse me corrigido, acho que nem vivo eu estava. Porque não era a flor que cheirava não, amados. Sabe aquelas flores que mordem? Você vai cheirar, ela morde? Verá que essa flor. Filho de pastor, tocava no altar. Quando faltava o baixista, né, eu ia fazer o papel do baixista.
Faltava o baterista, ia o Portinho lá na batera, o Bruninho. Faltava guitarrista, aí o Daniel lá na guitarra. Faltava o vocalista, aí o Daniel cantar, dar uns berros lá de Cassiano. Tudo, amados, eu sabia fazer, não. Servia em tudo. Servia em tudo. Mas eu só fui liberto, não pelo fazer, mas pelo se render à palavra de Deus. Quando eu conheci a pessoa do Espírito Santo, quando eu fui desativado da religiosidade, amados, e eu fui inserido na glória de Deus, a minha vida transicionou, amados. E eu reconheci quem era Deus. Eu pensava que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha recebido o Espírito Santo, mas eu não tinha as características dele. Eu tinha a característica da estrutura. Pastor faltava e eu ia lá e ministrava. 14, 15 anos, 16 anos. Faltava porque lá tinha quem abriu o culto oficial, pastor. Um irmão lá. Ali. Tinha o abridor oficial do culto. Ninguém mais podia abrir o culto, mas era só aquele lá. E ele cantava o hino da harpa e depois dava, né, mantinha lá a religiosidade lá. E quando ele faltava, eu ia lá também, dava uns berros lá no lugar dele. Até eu entender que o meu lugar era no Senhor. Como diz a canção, o meu lugar era no Senhor. Vamos terminar aqui. O verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Olha que tem que receber a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O pastor fez esta citação aqui outrora, a respeito da pregação de Pedro. Hoje a gente prega, se ficar 2, fica muito, Marinês. Precisamos voltar a ter sede da água, fome da palavra. Precisamos voltar a queimar como outrora. Precisamos, como diz a palavra, voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta lá. Se arrepende, a palavra falou de arrependimento. Passa um check-up. Faça um check-up da sua vida, entre aspas, de quem você era e de quem você tem sido. O verso 42, estou terminando. E perseveravam. O que é perseverar? Perseverar. Estar ali, todos os dias, a todo momento, sem muita vontade, sem não ter vontade, mas perseverar. É um verbo. Tem que estar ativo em nós. Perseverar no que e em que, pastor? E perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos ou dos pais da igreja, daqueles que lançaram o fundamento sobre a pedra de esquina que é Cristo Jesus, sobre aqueles que guardavam a palavra, a doutrina, que sofreram, que morreram, que foram crucificados de cabeça para baixo, que foram lançados num tacho de óleo fervendo, que morreram a fio da espada, que foram lançados nos coliseus. Lembra de Hebreus, os heróis da fé? Esse tempo que a gente não escuta uma palavra dessa, de heróis da fé, né? Eu escutava na escola bíblica, fundamento, os heróis da fé, aqueles que morreram para que hoje nós pudéssemos estar vivos aqui, numa nação onde nós podemos ir lá fora, colocar um palco lá e falar de Jesus, ainda podemos. Uma nação onde nós podemos entrar no bar e entregar um folheto, entregar um Novo Testamento. Lembra do tempo? Eu lembro do tempo que nós íamos na Casa da Bíblia em São Paulo e trazíamos caixas, daquelas biblinhas, pastor, centenas delas, e fazia encontro de jovens nas escolas.
no César, no Galdino, no Cal de Abraão, lá perto de onde o pastor morava, nos teatros de Mogi, de Suzano, nós fazíamos isso, amados. Eu não conseguia fazer, Bruninho, o dock em cima do baixo, que de tão pequeno que era o meu braço, ainda é, né? Parece aquele lango-lango, né? E eu fazia o dock embaixo. Mas eu adorava o Senhor. Não me esforço, não. Colocava uma perua, caia nos pedaços, amado. Se você encostasse na perua, você pegava tétano. De tão caída que era a perua. Colocava um compensado em cima, subia em cima lá. As pessoas nos ajudavam a subir em cima da perua. E nós cantávamos, falávamos do amor de Jesus nas esquinas. E as pessoas se achegavam, os demônios pulavam para fora. Hoje os demônios não se incomodam mais com a gente, porque está morno, né? Pois bem, vamos continuar que eu estou terminando. Me ajuda aí, Bruninho. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, respeito. Não vou fazer dessa fala regra, ok, amados? Mas eu venho de um tempo, acho que o pastor Alexandre também, ele é mais velho aqui um pouco. Nós não entrávamos na nave da igreja feia de boné. Você é desse tempo, Aline? Nós não entrávamos dentro da igreja de bermuda. Não estou fazendo regra disso, ok? De regata. Não que isso seja sinal de santidade, também não estou falando nada disso, ok? É só um asterisco aqui. Mas eu não vou na presa de um juiz, de uma autoridade, de bermuda, de boné e de regata, porque não vamos deixar entrar lá. A palavra fala, eu não vou entrar no teor da palavra, nem no cunho dela, ok? Que havia nas almas temor, respeito à palavra do Senhor, respeito à doutrina, respeito às autoridades, respeito à liderança, respeito aos pastores. Hoje você vai repreender um jovem na palavra, ele te dá as costas e vai embora. Perseveravam nas orações. Todos os que criam, verso 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. O 46, e perseverando unânimes, todos os dias, aonde? Todos os dias aonde? Hoje pro abençoado fim do domingo, você precisa mandar zap. Na igreja primitiva, aonde o chicote estralava, onde havia perseguição, eles estavam todos os dias orando, comendo junto, clamando. Hoje para vir na igreja você precisa pedir para vir na igreja. No meu tempo, amados, havia uma emoção de estar, a igreja fechada, a gente chegava antes. Eu andava 40 minutos, eu morava no Jardim Universo, ia até lá na Vila Bela Flor, onde tínhamos uma igreja na casa do pastor João, hoje apóstolo João. O baixo arrastava no chão, tinha que comprar a capa de 3 em 3 metros, porque eu era pequeno, arrastava no chão a capa, rasgava tudo. Ia lá eu, meu irmão e mais uns dois crentes lá, uns dois doidos. De manhã cedo, tínhamos uma banda chamada Boanerges, os Filhos do Trovão. Amados, os vizinhos queriam bater na gente de manhã cedo. Era 8h30, eu na bateria, o outro no baixo, o Bruno, outro na guitarra, era uma doideira só. Chamava a polícia pra gente, ia lá, xingava a gente, para tocar nas escolas depois. Íamos embora, andava umas 40 minutos, e à noite voltava mais cedo para ensaiar no louvor, porque era bombril, né? 1001 utilidade, e ia contente, amados.
Ia conversando eu, meu irmão, mais uns 2 doidos lá, uns 2 crentes lá. O Alan que hoje é pastor Alan. Ia lá 1h30 mais cedo, ensaiava lá, incomodado, de novo, era bateria de novo. Nesse tempo tocava baixo. Tinha um Golden maciço e um cubo meteoro, pensa. Mas íamos, amados. E claro que depois do culto, da reunião, íamos para onde? Para casa do pastor tomar café. É, Jesus. Tudo em comum nas orações, no partir do pão. E perseverávamos unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa. Olha o doméstico aqui, ó. Comiam junto com alegria e singeleza. Essa singeleza é simplicidade. Marcos, trabalha um pouquinho, pega uma água para mim, por favor. É mais um versículo, eu corto a cabeça do gigante aqui, para a gente ir embora para casa. O verso 47, aqui eu termino. Eles estavam ali nas casas, no partir do pão, no templo, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha aqui, profeta Neia, o povo se alegrava com aqueles crentes. O povo, pastora Marinês, sentia bem com os louvores de fogo ali no condomínio. Diz que o povo se alegrava, o povo sentia bem, pastora Márcia, com aquela igreja. Caía na graça, sabe aquela pessoa, obrigada, aquela pessoa graciosa. Era esse povo dessa igreja, porque eles tinham tudo em comum. Hoje o pastor fica doente, ele não recebe uma ligação, fica 15 dias, um mês, enclausulado, né? Não recebe um zap. Sabe por quê? Não temos nada em comum. Precisamos voltar a ter tudo em comum. Tudo é tudo. Caía na graça de todo o povo aqui, ó, a parte B do versículo 47. E todos os dias. Olha que tremendo aqui. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando a igreja faz a parte dela, quando a igreja faz a lição de casa, o próprio Deus acrescenta almas. Quando fazemos o trabalho de casa bem feito, o próprio Deus manifesta o favor, a graça imerecida sobre nós. Na comunhão dos santos diz que o Senhor ordena a bênção. Este lugar é lugar para ordenar bênção e não maldição. Este lugar é um lugar de inclusão e não de exclusão. Este lugar é lugar de salvação e não de condenação. O Senhor acrescentava aqueles que se haviam de ser salvos. Pega aí que eu vou terminar. Toma mais uma frase aqui de um livro que eu leio ele. O Senhor vai abalar as estruturas que é abalável, para que o inabalável apareça. O Senhor vai abalar as estruturas do que é abalável, para que o que é inabalável apareça. Que
nesse tempo nós possamos permitir que Deus, o Espírito Santo, Ele arranque todas as capas de engano que está sobre a igreja, profeta Marinês, sobre as famílias. Eu me recordo que você trouxe uma palavra a esse respeito. Arrancar todas as capas de engano. Todo aquele que está com capa, com máscara, vai cair. Todo engano caia por terra, toda falsidade, hipocrisia, imoralidade caia por terra, a começar da minha família e da minha vida. Porque o machado ele vem na raiz. A justiça de Deus, quando eu oro por ela começa na minha casa e não na sua. Porque o ouvido mais próximo à minha boca é o meu e não o seu. Para que eu venha pregar, amados, eu preciso antes ser pregado. Para que você pregue, você precisa primeiro ser pregado por Ele. Não desça da cruz, não desça da cruz. Nós ainda não sofremos até o sangue. Você que está em casa, busque o Senhor. Coloque a sua vida em oração. Passe revista na sua casa, seus filhos, ore por eles. A palavra diz que neste tempo os nossos filhos profetizarão. Os nossos jovens sonharão. E os nossos velhos terão visões. Que essa palavra tenha um alcance sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores. Não deixe apagar o pavio que fumega. Não deixe. Não deixe. Volte a profetizar, porque a palavra é para vós, para os nossos filhos e para aqueles que estão longe. Amém? Deus nos abençoe. Você pode aplaudir o Senhor.